Olá, começando mais um BarraCast, nosso canal que sempre traz assuntos relevantes à nossa Barra Bonita e região. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, se gostar, curta este vídeo. E hoje trazemos aqui ela, que é nascida em Barra Bonita, estudou Biologia, Letras, Pedagogia e Logística, trabalhou no Sistema Público de Saúde, foi proprietária de um bistrô muito legal. É mãe de duas lindas meninas, uma de 19 anos e a outra de 21 anos. Estamos recebendo com muito carinho, conhecidíssima barra-bonitense, Silvia Frost. Tudo bem contigo? Obrigado Boa pela presença. noite. Boa noite, HB. Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui e muito grata pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Ô Silvia, para começar, como é que foi a sua infância aqui? Habitacional? Na habitacional, ali na divisa. Quando eu era criança, eu brincava que eu morava na divisa, né? De divisa? Eu cresci ali na Ivan Fleury Meirelles, né? Aquela Rua do Verdão, Sim, naquela esquina na ali. esquina. Eu nasci ali, né? Seu pai, por muitos anos, administrou aí a lanchonete. Muitos anos. A gente morava a um quarteirão dali. E meu pai tinha o Bar Azul, não sei se você lembra do Bar Lembro, Azul, nossa. foi o primeiro dono do Bar Azul, e aí ele conseguiu com muito esforço a comprar aquele terreno, construir o prédio, e depois a gente foi morar ali, eu passei minha vida toda ali. E voltei a morar recentemente, né, com meus pais, agora não estou mais ali, mas é a esquina da nossa família ali. Foi na habitacional quando ela começou, na sua infância, ou não já estava formada totalmente? Quando eu nasci, a habitacional já tinha crescido, desenvolvido, já tinham muitas Aí o casas. Verdão que veio depois, né? Isso, mas quando eu nasci já tinha o Verdão também. Ah, é? A minha família, quando se mudou ali, era tudo mato, tudo cana. Sim. Mas quando eu cheguei, já tinha desenvolvido. Ô, Silvia, você brincou muito de boneca, Silvia? Muito pouco, Muito pouco. muito Trabalhou pouco. bastante? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, HB. Aos 17 anos eu já tinha carteira assinada. E de lá para cá eu nunca mais parei de trabalhar. Sempre trabalhei bastante, sim. E você trabalhou também, antes disso, você fez várias faculdades, né? Eu estudei bastante, HB, mas não foi lá atrás no início. Eu terminei o ensino médio, fui estudar em Bauru, não concluí os meus estudos, porque identifiquei que não era um caminho para Sim. mim, né? E aí eu fui fazer letras em Jaú. Nesse período, eu conheci o pai das minhas filhas, aí a gente se casou. Eu acabei abandonando também a faculdade nesse período por conta da maternidade, do casamento, né? Depois eu voltei a estudar, terminei. E depois eu fiz, quando a gente teve a oportunidade de receber a Univesp aqui em Barra Bonita, né? Eu fiz também pedagogia pela Univesp. Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego de carteira assinada foi no laboratório Biomed. Eu não tinha nem 17 anos, na verdade. Só uma correção, eu falei 17, mas foi antes. Tá. Só que quando eu saí dali, eu já ingressei no dia seguinte no hospital. E teve um episódio muito engraçado, que na época o Paulo Long, né, o falecido Paulo Long, Sim. ele era presidente da entidade. E quando ele soube que eu tinha sido contratada, ele falou, não, ela é menor de idade, não pode. E aí eles fizeram meu pai assinar uma autorização para eu poder trabalhar. E hoje em dia isso não existe, Não. né? Mas na época foi assim. E aí depois de alguns meses eu completei 18 anos e fiquei lá no hospital até 2008. E como foi essa experiência, hein? Foi um grande desafio, HB, né? Como todo mundo sabe, o hospital de Barra Bonita é o que a gente tem aqui de mais precioso na área da saúde, né? Que atende a cidade toda, mas que sempre enfrentam muitos desafios. Naquela época não era diferente, né? Eu entrei como recepcionista do raio-x e fiquei lá por 8 anos. Poxa. Ali eu tive a oportunidade de conhecer de perto a realidade, né, da população, os desafios. E eu briguei muito enquanto eu estive ali. Eu brigava com funcionário. Eu não brigava nunca com paciente, era com médico, com funcionário. Trabalhei com o Josué na época, brigava com ele muito, meu amigo até hoje, porque eu sempre tomei as dores das pessoas, né? E até hoje eu encontro pessoas que eu não reconheço e elas vêm falar comigo, olha, eu lembro de você, de quando eu cheguei lá e você brigou por mim ali para ter um atendimento, para poder fazer o exame. Então, ali que a minha consciência, acho que de justiça social começou a brotar mais ali. Foi uma experiência muito boa. Bem, aí você partiu para o ramo como seu pai, como comerciante.
sim. Aliás, o Bistrô Sal da Terra é muito conhecido na cidade e muito Sim, frequentado, né, Silvio? sim, Como é que foi HB. essa experiência para você? Antes do bistrô, eu trabalhei entre o hospital e o bistrô, eu trabalhei na navegação, né, com parmesão, Ah, fiquei também, de seis família anos, parmesana. trabalhei por 6 anos ali, que eu tive vontade de ir fazer o curso de logística, né, para entender um pouco mais da navegação fluvial. Sim. Não é a minha área, mas acrescentou muito para mim. E o bistrô, ele surgiu quando eu saí da navegação, eu estava trabalhando com venda de especiarias. Eu comprava em São Paulo, trazia, vendia. E aí, nesse período que eu conheci o Deilson, né, meu amigo até hoje, e a gente começou junto. Né? Foi um período muito desafiador, não era para ser um bar, porque justamente por ter crescido dentro de uma família de comerciantes de bares, né? Ah, Meu pai, meu cunhado, meu outro cunhado, eu sempre disse que eu nunca teria um bar e nunca trabalharia na noite. E aí, quando eu vi, eu tinha um bar. O bistrô ele surgiu assim de uma ideia um pouco diferente, e quando a gente viu, a gente tinha um bar. E aí nós fomos e com você enfrentou tudo. a pandemia também nesse período? Enfrentei a pandemia. Na verdade, HB, quando no início da pandemia, eu já estava meio que querendo tirar o pé de lá, né? Por conta desse trabalho noturno. Eu tinha enfrentado um câncer, né? Junto com a abertura do bar. Então eu não queria mais trabalhar com o bistrô, mas eu não pude deixar o meu sócio na mão nessa época. Então a gente retornou da pandemia. Eu enfrentei uma fase muito difícil, eu tive que criar alternativas, né? Eu tinha 2 filhas, uma indo para a faculdade. Pois. Foi um período bem difícil. Mas eu retornei para o bistrô, e aí, quando as coisas estavam caminhando, e em comum acordo com meu sócio, eu saí de lá e fui enfrentar um novo desafio profissional. E você, Silvia, viveu e venceu a batalha do câncer, né? Uma Sim, situação HB, muito difícil. sim, que Como acomete foi essa muita fase na gente. tua vida? Olha, Gabi, é até meio maluco falar sobre isso da maneira que eu coloco, porque eu sempre encarei o câncer como um presente na minha vida. Acho que foi o momento assim de um despertar para mim, para coisas que eu não estava enxergando a meu respeito, a respeito da vida, de dar uma guinada na vida, né? Na saúde mental e emocional e física, né? Então, para mim, o processo do câncer foi um aprendizado de cura muito profundo. É. E eu costumo dizer assim para pessoas que me procuram, que muita gente me procura. Essa semana eu visitei 2 pessoas que me pediram referência de tratamento. O meu caso ele não serve muito como parâmetro, porque a gente vê as pessoas sofrerem muito com o câncer, né? Hoje a gente vê muito sucesso nos tratamentos, mas nem sempre foi assim, E né? é física e psicológica. Isso. E eu enfrentei muito bem, HB. Eu acho que Você encarou. eu encarei. Eu nunca questionei, assim, o porquê comigo. Eu sou mais uma, né? Somos humanos, todo mundo está sujeito. E foi um processo de crescimento muito grande, muito forte. Sofri bastante, né? Tive todos os processos da quimioterapia. Eu fiz 15 Meu quimioterapias, Deus. fiz cirurgia, fiz radioterapia. Mas muitas pessoas puderam acompanhar esse processo. Eu estive trabalhando o tempo todo, né? Enquanto fazendo o tratamento, estava sempre paralelo, trabalhando, fazendo atividades, tentando levar a vida o mais normal possível. E graças a Deus eu alcancei essa cura. O Silvio sempre fala, Amaral Carvalho é uma referência, não? É um outro mundo, HB. Quando a gente adentra ali, até a nossa energia muda, né? A maneira que a gente olha para as pessoas muda e o nosso coração se abre em 1000 partes, né? É outro mundo. O serviço prestado ali dentro é fora de série. A gente percebe também que a gente é um privilegiado por ter tão perto, 20 quilômetros de Jaú, Exatamente. e muita gente vem de longe, né? Muita gente. Eu Sofre conheci gente de bastante. todo canto do país lá dentro. É uma passagem realmente que serve de exemplo, né? Tem Sim, que encarar, não tem tem como, que né, Silvio? encarar, não tem como, HB. Encarar de frente, acreditar, né, na cura, nas possibilidades e buscar rede de apoio. Que eu sinto que é isso que falta hoje para a maioria das pessoas que enfrentam esses processos. Tem que Eu, buscar apoio. buscar apoio. E não só buscar, porque muitas vezes a pessoa não tem forças, né? Tá, Eu me sinto privilegiada pela família que eu tenho, os amigos que eu tenho, mas eu conheço pessoas que estão enfrentando hoje esse desafio e que não têm essa rede de apoio. tá. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu luto bastante e vou lutar muito ainda, que é para essa construção de apoio que nem sempre a família consegue dar.
E isso tem que vir da sociedade, do poder público, porque é uma barra. A gente percebe que Jaú parece estar mais adiantado nesse... Eles têm muitos grupos de apoio. Aqui nós temos, né? As Tem. voluntárias do câncer são Tá um excepcionais, trabalho, mas é pouco, maravilhosas. né? Mas elas são poucas, né? Diante da demanda, problema. diante do problema. E não é tudo que elas podem resolver, né? Tem questões, por exemplo, eu fui visitar uma mãe, ela tá com câncer de mama, tá com metástase óssea, uma moça de 40 anos, e tem 3 crianças. Meu Deus. Ela não tem uma irmã. Então, quem que pode ser a rede de apoio de uma mulher dessas nesse momento, né? É a sociedade, mas tem que ter envolvimento das políticas públicas, né? Essa é uma tecla que eu bato muito em cima. Política partidária, vamos entrar nesse campo, e você em 2020 surpreendeu. 500 votos que você fez, não é isso? Sim, isso mesmo. Como é que foi esse trajeto todo e não conseguir a cadeira? Pois é, Gabi. Falando sobre estudos, né? Eu sempre faço uma comparação, que para mim a eleição de 2020 ela equivaleu a uma faculdade. O aprendizado que eu tive e os frutos que eu colhi, elas equivalem a 4 anos de uma gestão de um vereador, que eu não tive, né? Sim. Então, a decisão de 2020, ela foi tomada muito consciente de que a gente não tinha muitas chances de eleger, né? Mas a política é uma construção, né, HB? Sim. Então, foi com essa consciência. Você esperava obter 500 votos? Porque não, de forma alguma. A disputa é muito acirrada, né, muito Ciro? acirrada. A gente estava numa situação totalmente atípica, pandemia, não podia fazer campanha de rua. Sim. Eu nunca tinha participado, então eu fui para realmente levar as pautas, né? Levar o partido, né, para ser visto. E o resultado foi maravilhoso. Então, é só colher bons frutos. Qual partido você disputou, né? PSOL. E você continua no PSOL? Continuo no PSOL. E por que a escolha do partido? Porque, HB, Barra Bonita não elege partido, Barra Bonita elege pessoas. E o grupo do PSOL aqui em Barra Bonita é o grupo que me representa. Então, eu me aliei às pessoas. Tá. Eu considero o PSOL hoje um partido que me representa a nível nacional, mas eu penso como município, né? Eu não posso pensar em algo maior se a gente ainda não tem uma construção sólida aqui. Então, o que me leva a me manter no PSOL, mesmo tendo vários convites para mudar de partido, são as pessoas que Você se me manteve apoiam. no PSOL, Ciro. Me mantive no PSOL. Fidelidade. Fidelidade, não é só fidelidade partidária, né? Como eu estou te dizendo. É Sim. fidelidade às pautas que a gente tem para trabalhar aqui no município, tá? A gente tem projetos que envolvem pessoas, né? Que acho que é isso que falta aqui em Barra Bonita, né? Um olhar da política diretamente para as pessoas. E essa é a nossa pauta, e é por isso que eu me identifico e me mantenho, por um propósito. E como é que você analisa o trabalho do Poder Legislativo, os atuais vereadores da cidade? Olha, Gabi, é bem polêmico, né? Eu vejo a nossa Câmara hoje muito engessada, né? Não tem oposição. Não tem oposição, e não existe política sem oposição, Gabi. Democracia. Democracia. E aí a gente fala de oposição, a maioria das pessoas já pensam em briga, que é inimigo. E não é esse o papel da oposição, né? A oposição é legislar a favor da população, independente de quem seja o executivo, né? E eu não vejo, pessoalmente, eu não vejo isso hoje, né? Eu acho que a Câmara precisa de renovação. Esse é um clichê político que toda campanha a gente bate em cima, todos os partidos falam a mesma coisa, mas a renovação ela é necessária. Então, no meu ponto de vista, hoje a gente tem essa Câmara engessada e desigual, né, Gabi? Eu, como mulher e como representante das mulheres, não posso deixar de dizer do quanto é absurdo a gente ter uma Câmara com 13 isso cadeiras é histórico, né, Silvia? e uma mulher. Né? Exatamente. Então, eu acho que tem muita coisa para se levar ali para dentro da Câmara, para ser conversado, para ser debatido com mais seriedade, com um olhar realmente voltado para as pessoas, né? E qual é o problema de Barra Bonita, Silvia? Olha, Gabi, eu acho que são tantos problemas que é difícil até elencar um. Eu não sou especialista em nada, né, Gabi? Então, eu poderia citar para você aqui hoje a questão do meio ambiente, que é um problema muito sério. A gente está aí vivendo os últimos anos, de uma crise climática muito séria, que deveria ser a pauta política de 2024 em todos os municípios.
mas a gente não está vendo isso. Então, para mim, esse é um dos problemas mais sérios. Até porque vai atingir as próximas gerações. Exatamente. Nós já estamos sofrendo, imagine as futuras. O que será, né, dos nossos herdeiros. Mas tem muitos problemas na área da saúde, na área da educação, principalmente da educação básica, né? A questão cultural, né, de agendas culturais. A gente tem uma cidade aqui com potencial incrível, com grandes artistas na cidade, que acabam muitas vezes indo embora por falta de apoio, por falta de uma agenda, né? A gente tem ótimos eventos aqui na cidade, mas que são nichados, né? A gente precisa trabalhar a cultura de uma maneira ampla. E a cultura, ela agrega demais na educação, né? Então, eu acho que são problemas, assim, muito sérios, não são poucos. Dentro das minhas pautas, das minhas lutas pessoais, eu trago o problema das políticas para as mulheres aqui em Barra Bonita. A gente não tem. A gente não tem uma secretaria da mulher aqui em Barra Bonita. Né? A gente tem uma comissão da mulher aqui que a gente não sabe quem são os membros. Nunca teve uma reunião, né, que pelo menos tenha sido trazida a público, né? Então são muitas coisas, né? A questão das crianças, dos adolescentes, os jovens de Barra Bonita tão descalços de políticas voltadas, né, para eles. E é muita coisa, né? Não é só o cultural, não é só evento. É a questão da saúde mental, né, que os jovens hoje estão passando, assim, no geral, transformações. E então eu acho que esse olhar que não é voltado para o ser humano, não é só em Barra Bonita, mas a gente vive aqui. Sim. E acompanha. Então tem muita coisa mesmo. Silvia, o que você mais gosta da Barra? São as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de gente. Então eu estou sempre me comunicando com jovens, principalmente. Eu gosto muito de ouvir os jovens. Eu acho que Barra Bonita é muito privilegiada geograficamente, né? Todo mundo ama, admira essa cidade tão bonita, que tem esse rio maravilhoso que está largado às traças, não é só aqui, né? Mas o problema aqui está muito sério. Então eu amo a Barra, Gabi. E eu sou muito sentimental, eu sou uma pessoa muito romântica, muito nostálgica em relação à cidade, à história, né? Então, cuidar da nossa cidade, ter a oportunidade de cuidar da nossa cidade, para mim, uma questão assim que mexe mesmo com a minha existência, com o meu propósito. Eu amo essa cidade. O primeiro bate-papo que eu tive contigo, eu estou percebendo, você identifica muito com seu pai. Seu jeito de ser, o jeito de... Gostava de pessoas mesmo. Meu né? pai gostava mesmo. Impressionante. Ele Falador. Não se desfazia de ninguém, né? Jamais. Não, então, meu pai... E morreu há pouco tempo, né? Infelizmente. Faz um mês que meu pai faleceu. Um mês apenas. Viveu muito bem. E tem uma Viveu vida... muito bem, faleceu com 85 anos. Ele teve... Tinha orgulho da família. Muito. Meu pai, ele era muito orgulhoso da vida que ele levava, de tudo que ele construiu, né? Da família, né? E foi com garra, né? Foi porque não tinha nada quando começou, né? A história do meu pai é uma história muito parecida com a de muitos, né? Mas que meu pai casou com a minha mãe, meu pai não tinha uma cueca, Gabi. Pois, deixou um belo exemplo, né? Deixou. Ele deixou. Minha mãe e meu pai construíram uma família com os seus desafios, os problemas e tudo mais, mas uma família muito sólida. Eles, sim, foram muito provedores. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. As considerações finais, Silvia, nesse bate-papo no BarraCast. HB, eu gostaria de, primeiramente, dizer que eu estou muito grata pela oportunidade, porque usar um canal desse, né, para a gente poder levar a nossa palavra, né, que as pessoas possam ouvir um pouco, conhecer um pouquinho da gente, é um privilégio muito grande. Eu gostaria de fazer uma citação aqui, HB, a respeito de um assunto que é a minha pauta prioritária da minha vida, que é a segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá? O porquê que eu estou hoje colocando a minha cara novamente nesse desafio, nessa luta? Porque eu conheço muito de perto as mazelas, as vulnerabilidades das mulheres, das crianças e dos adolescentes aqui da nossa cidade. Eu frequento a Casa de Amparo de Barra Bonita há pelo menos 15 anos, né? Eu tive uma situação lá no passado que me levou até lá e eu nunca mais me afastei. Então, eu gostaria de trazer... É um trabalho voluntário que você faz. É um trabalho voluntário. Hoje, eu estou afastada por conta
da eleição, né? A gente tem que descompatibilizar. Sim. Então, eu não posso estar ali na diretoria, mas eu estive durante muitos anos. O trabalho voluntário de pôr a mão na massa já faz Sim. um tempinho que eu não faço muito também. difícil esse trabalho. É muito difícil. E pouca gente conhece o trabalho. Pouca gente conhece. Então, assim, o meu apelo nessa consideração final é que as pessoas se envolvam. Porque o trabalho realizado lá é maravilhoso, é lindo, resgata crianças sobreviventes de situações inimagináveis, mas que precisa do apoio e do envolvimento da sociedade, HB. Porque a demanda é muito grande, né? Você salva um, aparece mais dois. E isso está diretamente ligado às políticas públicas para as mulheres, né? Porque o problema começa com a mãe, com o pai, né? E é isso, só queria trazer à tona esse trabalho vai ser nesse foco, caso eleito. Nesse foco. Essa é a luta da minha vida. É claro que, entre outras coisas, né? A gente está na política para abraçar todas as causas, né? Aquilo que é necessário. Mas a gente sempre tem uma causa do coração, né? E essa é a minha. De coração, eu agradeço imensamente a sua presença, viu? Foi muito legal bater um papo contigo. Eu que agradeço, Gabi. Sucesso nessa novo desafio. Muito obrigada. Da tentativa de uma cadeira no Legislativo barra-bonitense. Muito obrigada, Gabi. Obrigada a você, a todos os envolvidos, pelo esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Obrigada. Conversamos mesmo com a Silvia Frois. A gente agradece a você, naturalmente, pela audiência, a toda a nossa equipe de retaguarda, a produção, e a gente volta no próximo episódio. Shalom!